E aí pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Nós vamos dar início ao novo conteúdo na disciplina de filosofia, que é sobre a filosofia renascentista. Lembrando aquilo, que eu sempre digo para vocês, é muito simples você entender filosofia desde que venha no aspecto histórico, desde que venha no aspecto linear. A gente analisa a filosofia ao longo da história do pensamento. Já vimos então, não me canso de dizer, pré-socráticos, sofistas e Sócrates, vimos todo aquele período da filosofia helenística, no começo desse ano, então, inclusive, filosofia medieval e agora filosofia renascentista. E aí nós temos que entender algumas coisas que são importantes. Primeiro, nesse primeiro momento, o professor vai falar das características gerais da filosofia renascentista. Um entendimento geral do que é a filosofia renascentista antes de nós adentrarmos aos pensadores propriamente ditos. Então vamos lá. O nosso assunto, então, eu já falei para vocês, filosofia renascentista, e a gente vai ver alguns aspectos. Algumas coisas que muitos têm como estereótipo, têm como uma forma genérica que na verdade não é, as pessoas têm muito disso, muitos erros de interpretação. Já começamos com ele. Todo mundo pensa que no Renascimento houve um completo abandono de Deus, e não aconteceu isso. Então já podemos dizer que no Renascimento não há ateísmo. O ateísmo é um termo que vai ganhar força no século XIX, principalmente depois com Charles Darwin, aquela turma toda ali, o progresso científico, a questão ali do positivismo, todas essas questões aí da ciência, é ali que começa a surgir o ateísmo. Então, gente, precisamos entender que não há no Renascimento de forma nenhuma ateísmo. As pessoas acreditam ainda em Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender e compreender nesse momento aqui. No Renascimento não há ateísmo. Alguém vai dizer, professor, mas por que eles abandonam o pensamento religioso e tal, etc. Aí o professor já vai falar para vocês o que vai acontecer, tá? Então vejam só. Antes, eles não abandonam Deus, como eu já falei para vocês. Só que a vida não passa a ser mais pautada só em Deus, o teocentrismo, tudo se explica por Deus. Não, Deus existe, mas Deus deixou o conhecimento aqui. Eles não abandonam Deus. Você vai ver que vários desses homens, inclusive, até são religiosos. Para eles, o conhecimento do homem é a chave do universo, ou seja, é o humanismo. Não é mais a teologia, e sim o conhecimento do homem. O homem se dedicando à ciência, o homem se dedicando à arte, o homem se dedicando à filosofia. Para eles, então, agora o estudo tem que ser mais humano, humanista. Aí eles vão ter até a ideia do antropocentrismo, correto? Mas lembrando a vocês mais uma vez, não há um abandono de Deus, não há ateísmo. O que acontece é que eles passam a dar mais ênfase para o estudo antropocêntrico, para o humanismo, do que colocar como pilar, como base, o teocentrismo e a fé. Então eles simplesmente fazem essa mudança, mas eles não mudam. Estão compreendendo? E aí, gente, algumas coisas começam a mudar, lógico. Falando de filosofia renascentista, os entendimentos começam a mudar. Porque no Renascimento eles vão valorizar o hedonismo, vão valorizar as artes, vão valorizar a beleza. O que acontecia no período medieval era o seguinte, toda busca da beleza, toda busca do belo era considerado, inclusive bíblico e tal, um pecado chamado vaidade. Vaidade, os pecados carnais, a sensualidade, tudo isso é pecado, correto? E aqui agora, esses homens eles passam a ter uma outra compreensão. Olha o que eles estão fazendo, isso que o professor quer que vocês entendam. Eles vão dizer assim, não, Deus não vê dessa forma. Por que Deus não vê dessa forma? Porque Deus é belo. E Deus faz coisas belas. Então, se Deus é belo e tudo que Deus faz é belo, e Deus nos fez, nós temos que buscar a beleza. Olha só, porque a beleza é um toque do divino. A beleza é algo que Deus
é algo que Deus aceita, porque Deus é belo. Vejam só, gente, na Idade Média, então o que acontecia com uma pessoa que se preocupava com a beleza, se preocupava com muitas vezes a sensualidade, se preocupava muitas vezes com o encanto, se preocupava com a sedução e tal. Mulheres, né, falando com propriedade histórica, mulheres que, até alquimistas, mulheres que procuravam, por exemplo, criar perfumes, que procuravam ter um jeito, uma estética um pouquinho melhor, né, eram consideradas o quê? Eram consideradas bruxas. Mulheres que procuravam, então, a vaidade, procuravam fazer poções mágicas e tal, que segundo diziam, né, eram bruxas, ok? Então essas mulheres que buscavam a beleza, buscar a beleza era pecado, buscar a beleza era errado, no pensamento medieval, essa sensualidade era errado, então essas pessoas muitas vezes acabavam indo para a fogueira, acabavam sendo presos, acabavam sendo julgados, ok? Então aqui no Renascimento, os caras estão tendo uma outra visão. Eu até brinco com o pessoal, né? Na Idade Média era bonito ser feio, né? Então, rapaziada, presta atenção, rapaziada, nós íamos sofrer lá. Por quê? Porque nós somos bonitos e lá nós íamos ser castigados, né? Pô, não, esses caras bonitos, isso aí é errado, isso aí é bruxaria. Então a sorte que a gente vive no tempo certo, né? E as meninas estão dizendo, mas é isso mesmo. Então vejam só, na Idade Média era bonito ser feio. Olha só, era legal ser feio. Por quê? Porque tu é feio, porque tu é feio. E é assim mesmo, porque se você for bonito, você vai despertar desejos libidinosos nos outros. Então na Idade Média isso não podia. Estou fazendo uma análise rápida para vocês aqui. Na Idade Média, então, ser feio era bacana. Agora, aqui no Renascimento, eles vão dizer assim, não, gente, não ser feio não é legal. Vamos procurar dar um tapa no visual aí, né? Vamos fazer uma maquiagem com a Sandrine aí, com a Jennifer, vamos melhorar esse negócio aí, né? Beleza é um toque do divino, você tem que buscar beleza. Espero que eu tenha sido claro nesse aspecto. Filosofia renascentista. A volta à natureza, aí, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Eles não abandonam a religião, só que os caras começam a ter outras ideias de religião. Eles voltam para a natureza, sim, e eles criam a ideia do panteísmo, ou seja, tudo é Deus. A florzinha é Deus, a árvore é Deus, a cachoeira é Deus, é o panteísmo. Pan quer dizer vários, muitos, tudo é Deus. Tá ok? Então eles começam a ver, eu estou falando que nem o Bolsonaro, né? Tá ok? Tá certo? Né? Tudo é Deus para eles. Eles voltam ao panteísmo. Lembrando que eles não abandonam Deus, só que eles vão botar alguma coisinha a mais. E aí, gente, eu quero que vocês prestem atenção agora. Ecletismo religioso. Aí para vocês uma palavra bonita, né? Rapaziada, aí quando tiver uma menina perguntar, que tipo de música tu gosta? E tu diz assim, uma palavra bonita, hein? Não, eu sou eclético, né? Ou seja, eu gosto de vários tipos de música. Que tipo de comida você gosta? Quanto ao alimento, né? Eu sou um cara eclético. Ou seja, eu gosto de vários tipos de alimentos. Então, eclético quer dizer vários tipos, ok? Ok, de novo, rapaz, tá louco, você é tanto assistir jornal, tô assistindo jornal. Ecletismo quer dizer vários tipos, né? Ou seja, eles vão, a religião continua, o cristianismo continua, Deus continua também. Só que eles vão inserir outras coisas. Vai ser um ecletismo, é uma mistura de outras coisas. Eles vão pegar o cristianismo e vão botar lá o oráculo caldeu, vão botar lá a cabala, eles vão botar cristianismo mais uma série de coisas, cara. E eu particularmente acho que isso não vai dar certo. Isso aqui pra mim é bruxaria, tá? Mas enfim. E inclusive, são os magos, né? Mas vamos lá. E aí, eles dizem o seguinte, do gênio, do artesão ao gênio, para eles, as obras que eles fazem no Renascimento, toda a pintura, que vai fazer lá na Capela Sistina, todas as coisas, todas as pinturas que eles fazem é uma forma de chegar até Deus. Então a arte para eles, a arte em primeiro lugar é uma forma de chegar até Deus. Vocês estão percebendo que eles não abandonam a religião? Estão sacando a ideia? E aí, existe uma outra ideia na filosofia renascentista, que é a aversão ao ascetismo. O que é o ascetismo que eu coloquei para vocês aqui?
é não viver uma vida mundana, uma vida material, uma vida carnal, né? A César, né? Não, eu não posso me contaminar com os prazeres daqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Isso é não se contaminar com as coisas, né? E eles, né, que nada, rapaz, tu pode se divertir, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. Ou seja, toda a liberalidade, todas as coisas, né? O prazer, aquelas coisas, tudo os caras vão permitir. Então, é meio contra o pensamento religioso mesmo. E eles vão valorizar a felicidade, porque para eles esse negócio é felicidade, há controvérsias, né? Bom, aversão então a ser certo demais, aversão às pessoas que dizem assim, não, eu não vou me contaminar, não, pode fazer tudo, né? Então os caras são meio doidão aqui também. E eles vão dizer que os quadros que eles pintam são um culto à vida, porque eles estão pintando a vida e tal, etc. Gente, vocês podem ver essa porra, tá meio complexo esse negócio aí. Então vamos com calma, né? O que eu fiz para vocês foi uma introdução à filosofia renascentista. Qual o principal, qual a principal ideia que você tem que entender aqui? Que os caras não abandonam Deus, que Deus ainda continua sendo Deus, mas eles começam a valorizar mais o homem, mas tendo ainda Deus como Deus. Eles começam a valorizar a beleza, porque a beleza é um toque do divino, foi Deus que fez as coisas belas, né? Foi Deus que fez esses rapazes aí, então, ó, né? A voz da natureza, só que eles começam a ver a Deus em várias coisas. Que cachoeira linda, é Deus, ó. Estão entendendo? Eles estão vendo Deus em tudo, cara. Ecletismo religioso, eles vão pegar a Bíblia, vão pegar a religião e vão misturar isso com outras coisas, com o oráculo caldeu e tudo mais. Vão dizer que a arte é uma forma de chegar até Deus. Vão dizer que a pessoa tem que se divertir. E aí, vão dizer que os quadros são um culto à vida. E o professor quer encerrar aqui, gente, é um pouquinho complexa a introdução, né? Como eu falei para vocês, eles vão misturar, presta atenção, gente, e agora é o momento da definição da aula. Eles vão misturar cristianismo, vão misturar Bíblia, vão misturar com outras coisas. E aí os caras vão botar platonismo e hermetismo, ou seja, eles querem ampliar o pensamento cristão. Eles querem colocar coisas além da Bíblia na Bíblia. Então, né, na vida religiosa das pessoas. E aí tinha um maluco lá do Egito chamado Hermes Trismegisto, que era um bruxo, era um mago, cheio de ocultismo aí, que vai surgir as ciências ocultas, os símbolos, aquelas coisas, numerologia, astrologia, essas coisas de negócio aí, o universo, e planetas alinhados e tudo mais. Eles vão pegar esse Hermes Trismegisto, que escreveu uma obra chamada Corpus Hermético, e vão associar a religião. Um negócio meio perigoso, cara. Aí vocês vão ver que tem vários símbolos. Até mostrei pra vocês aquela imagem do Da Vinci lá, que ele pintou um negócio sinistro lá, né? Vamos pegar o Zoroastro, que é a ideia do maniqueísmo, bem e o mal, que não é bem assim, que o coisa ruim é para punir os maus. É uma ideia doida que eles têm. Vão pegar do Zoroastro e vão pegar as ideias do Platão. Todas essas ideias aqui eles vão pegar para, presta atenção agora, gente, ali, ó, para ampliar o pensamento cristão. Esse é o período renascentista, onde há uma mistura de coisas, né, que é o chamado ecletismo religioso. Espero que eu tenha sido claro. Numa outra aula nós começamos com os